mais interessantes. Tipos de polígonos. Os tipos de polígonos, os polígonos eles são definidos pela quantidade de lados, basicamente. O nome que você vai dar para o seu polígono tem diretamente a ver com a quantidade de lados que ele tem. A gente pensa dessa forma, mas na prática é também pela quantidade de vértices e a quantidade de ângulos, porque como você reparou na aula passada, a quantidade de lados, de vértices e de ângulos é sempre a mesma coisa. Lembra disso? Lembra que vértices são as pontinhas do teu polígono? É melhor você deixar o teu microfone aberto, tá? Alô? Oi, tá me ouvindo agora? Oi, tá me ouvindo? Alô? Tô. Ah, que você saiu sem avisar? Caiu aí a É net? que o. É, não sei. Acho que sim. Ah, tá bom. Então tá, eu tava falando sobre os polígonos aqui, o fato deles terem, né, três lados, bem, um triângulo, né? Por que ele chama triângulo? Porque ele tem três ângulos, mas ele também tem três lados e três vértices. Daí tem que lembrar que lado, bem, lado é lado, né? Não tem muito o que explicar o que é um lado. Mas o que é vértices? Vértices são as pontinhas. Então tem um, dois, três pontinhas. E também tem três ângulos. Um ângulo aqui, outro ângulo aqui, outro ângulo aqui. Então, quando a gente fala triângulo, é por causa de todas essas coisas que envolvem três nele. A mesma coisa para quadrilátero. Tem quatro lados, mas também tem quatro ângulos e também tem quatro vértices. E assim vai. Pentágono, né? O Brasil é pentacampeão de futebol, então ele tem cinco lados. Hexágono, ele seis, e assim vai. Tá bom? Uh, Seguinte, moça. Eu vou querer que você faça alguns exercícios hoje também, tá? Que nem na aula passada. Eu Tá, vi extremamente produtiva, apesar de um pouco cansativo, né? Mas o importante é sair aprendendo. Então, ah, vamos conversar um pouco sobre esse 54. Eu vou te dar uma ajudinha e depois tu continua. Escreva o nome de cada polígono desenhado de acordo com o número de lados, vértices ou ângulos. Eu vou fazer a A, para você poder fazer as outras. O que temos na nossa A aqui? Note, nós temos quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, um polígono com 8 lados vai ter um nome que tem a ver com 8, que a gente aprende na escola, que é octógono, ok? Então, tá, provavelmente já ouviu isso nas aulas recentes, né? Octógono, 8. Beleza? Agora você vai ter que fazer o mesmo para as outras questões. Você vai ter que contar a quantidade de lados e dar o nome para o polígono. Então, quando tu fizer isto com a B, com a C e com a D, você tiver a resposta das três, você me fala, tá bom? Nem que você tenha que pegar o seu livro aí ou puxar da memória o nome, mas lembre-se, tem sempre a ver com a quantidade de lados, tá? Quando terminar, me fala. tá.
Tá, pronto. Nossa, mas já? E aí? A C é um decágono, a B é hexágono e a D é pentágono. Boa. Grande Tá. garota. Vamos para 55, então. Vai que cai um negócio desse na sua prova, né? Um monte de figurinhas aleatórias assim, você tem que dizer o nome dos polígonos. Dá uma olhadinha aí. Pronto. Ah, é? Me fala então. A primeira é quadrilátero, a segunda é triângulo, a terceira é dodecágono e a última é pentágono. Caramba, você tá bem, hein? Nessa caixa de madeira eu tive dúvida, porque eu pensei, eu não sei se eu conto com a base, além da base de cima, a base de baixo, entendeu? Achei que era só para contar a base de cima, mas eu pensei, não, deve ser a parte de baixo também. Contanto que tu repare esses detalhes, né? Já tá ótimo, já a diferença das coisas. Tá perfeito, perfeito. Nota 10. Ah, bem, tu já deu o nome para todo mundo, então não vou pedir para você fazer essa parte. O teu professor, ele gosta de cobrar essas coisinhas aí de desenhar os pontinhos e tal? Sim, Ah, que coisa, hein? O problema é que eu não tenho como te dar essa figura aí, então a gente vai ter que pular essa. Mas aqui é legal, ó. Essa aqui é legal. Tu tem que ver a coisa em 3D. Então começa com a A. Bem, deixa eu dar uma reduzida. Teu olho é bom ainda, tu é novinho. 57 aí. Será que você consegue entender o que tá rolando e o que tá pedindo? sim, eu acho que sim. Legal. Faça todas primeiro, tá? Depois tu me diz a resposta. Tá.
Não tava conseguindo ver tudo, né? Não, relaxa. Que eu não sei às vezes como é que muda aí pra ti e tal. Não, tá bom. Tá bom? Então tá bom. Uhum. Tá, pronto. Então me fala. É na 57, né? Isso. Tá. A é hexágono, Ah, é a um C hexágono. é. Mas Não, eu tô vendo um é o. triângulo. Eu tô Eu vendo não. triângulo, partes de cima e retângulos nos lados. Ah, é. Não sei como é que você viu um hexágono aí. É que eu contei só os vértices. É que você não pode fazer isso se você está vendo uma figura 3D, tá? Tem que se ater ao que o problema está pedindo. Polígonos são objetos 2D, são objetos planos. Um poliedro é um negócio 3D, por exemplo, esse A aí é um objeto 3D, certo? Só que ele é formado por faces que são polígonos. Por exemplo, a parte aqui de cima, né, é um triângulo, certo? Certo. E aqui na frente é um retângulo. Embaixo também é triângulo e nos lados também são retângulos. Então é isso que ele está perguntando, entendeu? Quais são os polígonos que formam o objeto que você está vendo? Então na A são triângulos e retângulos. Beleza? Ah, entendeu? Tá Belezinha. bom. Então reveja aí as coisinhas que você fez e me diga as respostinhas. Tá. Beleza, sem pressa, tá? Quando chegar na resposta, me fala.
Tá, pronto. Ah, que legal. E aí? Me fala então os poliedros, as formas geométricas que formam cada uma desses polígonos aí. Tá, então, eu tentei contar os lados, mas eu não sei contar muitos lados, não sei muito contar os lados, então eu coloquei a primeira assim. Primeiro é icoságono, O A é icoságone? é, Não, mas eu acabei de falar que o A tem duas faces que são triângulos e as outras são retângulos. Então significa que os polígonos que formam A são triângulos e retângulos. Pronto. ah, entendi. Por exemplo, na B. Na B, tu tem na parte de cima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem um hexágono. Então essa Ah, figura aqui é formada por hexágonos, porque tem um em cima e um embaixo, e retângulos, que são os caras na lateral. Ok? entendi. A C, por exemplo. A C tem um monte de triângulos, não é mesmo? Ó, tem um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. E na parte de baixo, quem é que tem? Tem um objeto com 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, um pentágono. O que eu quero dizer com tudo isso? O problema, ele não. Tu tem que entender o que é um polígono. Novamente, vou falar de novo, já falei agora há pouco. O polígono é uma coisa plana. É uma coisa em duas dimensões. Isso que você está vendo aqui são figuras em três dimensões, só que elas são formadas por polígonos. Né? Esse negócio aqui é um prisma triangular, mas ele tem um triângulo, outro triângulo ali embaixo e retângulos ao lado. Esse B aqui é um prisma hexagonal, porque ele tem hexágono em cima e embaixo e tem retângulos no lado. E esse D aqui, então, quais são os polígonos que formam ele? Os lados dele são o quê? São quadrados. Exato, muito bem. Então, o que forma esse carinha são quadrados. Pronto, só isso. Ah, Beleza? entendi. Beleza. Hã? Então tá. Muito bem. Bem, vamos falar um pouco sobre triângulos, os nomes especiais que eles recebem. Eu não sei se teu professor já está falando sobre isso e tal. Parece no teu livro que ele deve estar falando. Tu lembra do teu professor falando sobre triângulos acutângulos, retângulos, obtusângulos? Lembra disso? Não, ele não falou. Tá. Ele deixou alguma tarefa para ti, alguma coisa do gênero? Não, nem tem no livro, eu acho. É, assim fica complicado, né? Eu preciso saber o que ele tá passando. Senão eu fico É, muito aleatório aqui, dizendo coisa que eu acho que ele passou, ele não passou. ele passou também é, classificação e nomenclatura de polígonos. Que foi o que a gente acabou de fazer. É. Então, ele também passou sobre. É, tá certo, mas. Ah, tá certo. Tá certo, tá certo. É que o Ok. professor. Tá bom, tá certo. O que é que está certo? O coisa, a questão aqui, os triângulos sobre a. Ah, então ele meio que passou isso que eu tinha dito aqui, né? Ele começou a passar sobre triângulos, é isso. É, Ou não. sim, tá aqui no livro, triângulos isósceles, triângulo escaleno. Ah, isso aí, isso mesmo. Beleza. Tá. Vamos dar nomes aqui aos triângulos, né? Cada triângulo, para receber um nome, tem que ter uma certa característica. Só um segundo. Bem, para o triângulo ele ser acutângulo, o que ele precisa para ser um triângulo acutângulo? Bem, antes de mais nada, os triângulos, eles são que nem pessoas. Eles recebem nome e sobrenome.
o nome dele está associado com coisas envolvendo os ângulos e o sobrenome está associado com coisas envolvendo os lados. Esse primeiro nome que a gente vai ver aqui tem a ver com os ângulos deles. Então, olha só. O triângulo ele pode ser acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que tem três ângulos internos agudos. Então, o que é ângulo interno? Os ângulozinhos aqui de dentro, dessas pontinhas, eles têm que ser agudos. Os três têm que ser agudos. Agora, o que são ângulos agudos? Você pode estar se perguntando. A gente falou na aula passada. Ângulos agudos são ângulos que são menores que 90 graus, tá bom? Só isso. Então, se os três ângulos do triângulo forem menores que 90 graus, você está falando de um triângulo acutângulo, beleza? É Beleza. só um nome que a gente dá, não tem conta. Só isso. Que nem a gente vê um cachorro, a gente sabe que é um cachorro. Só que ele pode ser um cachorro, sei lá, pug ou um pincher. O que vai definir se é pug ou pincher? Sei lá, o focinho, o corpinho. O triângulo é a mesma coisa. Eu tô vendo um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. Só que eles recebem nomes especiais. Esse aqui é um triângulo acutângulo, porque os três ângulos dele são menores que 90 graus. Tudo bem? Aham. Beleza. O segundo triângulo é o triângulo retângulo. Tem um ângulo interno reto. O que é um ângulo reto? É ter esse ângulo ser de 90 graus. Então a gente está vendo aqui, onde eu estou passando o mouse, né? Esse ângulozinho, ele tem 90 graus. Porque as retas, elas estão perpendiculares uma à outra. Que nem a gente conversou na aula passada, né? Quando a gente tem retas perpendiculares, elas são exatamente desse jeito aqui. Você até estava me dizendo, as retas assim são concorrentes perpendiculares. É verdade. Então, esse lado do triângulo com esse aqui de baixo, eles são perpendiculares. Quando isso acontece, tá bom? Ele é um triângulo retângulo. Beleza? Beleza. Beleza. E finalmente o triângulo obtusângulo, que é o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo aqui do desenho ele é maior que 90 graus. Se eu pegasse um transferidor, né, para medir isso, eu mediria ali que ele é maior que 90. Ele é um pouco maior que esse do desenho ao lado, né? Um pouquinho maior. Então essas coisas talvez sejam um pouquinho difíceis de você decorar, mas eu vou te dar umas dicas. O que é acutângulo? Você tem que lembrar de acutângulo. Eu lembro de acutângulo quando eu falo essa palavra, eu lembro de agulha. Então, a agulha não é uma pontinha bem fininha? Pode reparar que no triângulo acutângulo as três pontas são bem fininhas, né? Agudo, os ângulos são agudos, agulha, bem fininho. Beleza? Triângulo retângulo, tem um ângulo reto aqui por causa das retas. E obtusângulo? Obtusângulo parece de obeso, né? Então é obeso, é um ângulo gordinho, bem grande. Beleza? Então é assim que eu faço para lembrar. Uhum. Muito bem. Agora, com isso em mente, né, eu vou até mandar. Não, não vou mandar, não. Vou deixar um zoom in assim, para você poder ver as duas coisas. Tá muito pequeno aí? Ou tu consegue ver a definição dos triângulos e a questão 60 aqui? Será que você consegue ver as duas coisas bem? Dá pra ver. Então tá bom. Qualquer coisa eu mando para sua mãe, daí você olha no WhatsApp dela, não sei. Mas eu quero que você tente resolver a 60, tá bom? Dá nome aos três triângulos. Quando você der nome aos três triângulos, você me fala os três, tá bom? Tá.
Tá, pronto. Ah, é? Então me fale aí, quais são os nomezinhos desses três triângulos? A é triângulo retângulo. Isso, Na B é triângulo ocutângulo. acutângulo, isso. Isso. E na última é triângulo obtusângulo. Isso, muito bem. Fácil, né? Então tá bom. Agora vamos ver o outro nome que os triângulos recebem, aqueles que você estava falando. Daí é o seguinte: o nome que a gente estava conversando agora há pouco é devido aos ângulos. Eu falei que o nome era devido ao ângulo e o sobrenome, dizendo, vamos dizer assim, era por alguma característica envolvendo os lados, que era aqueles que você me falou agora há pouco. Você falou de isósceles, escaleno. Agora é isso que a gente vai falar aqui. Um triângulo ele pode ser um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo que tem os três lados iguais. Desculpa, os três lados diferentes, como a gente pode ver na figura aqui, ó. Esse triângulo tem 3, 4 e 5. São três lados iguais. Aqui também, 2, 3 e 4. Eu estou muito cansado, por isso eu estou trocando as palavras aqui. Estou dando muita aula hoje. Triângulo escaleno são triângulos com três lados diferentes, tá bom? Então, Tá, todos os triângulos aqui têm lados diferentes, como você pode reparar. Vamos ver o próximo. Triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados iguais. Então, podemos reparar esse triângulo aqui, que tem um lado que mede 2, outro que mede 2. Ele tem dois lados iguais. O terceiro lado é diferente. entendeu? O mesmo aqui, muito bem. E o último é o triângulo equilátero. Olha, o próprio nome fala, ó. Equi. Equilátero. Equi é igual. E látero é lados. Então ele tem os três lados iguais. Daí aqui é 3, 3 e 3, aqui é 2, 2, 2. Podia ser 1 milhão e 1 milhão, não importa. A questão é, os três lados são iguais. Então, por exemplo, um triângulo ele pode ser, sei lá, isósceles e acutângulo. É o nome e o sobrenome. Tipo o meu nome, é Samuel Santos. Esse triângulo aqui, ele é equilátero e acutângulo, por exemplo. Porque ele parece que tem os três lados iguais, né? Então ele é equilátero, três lados iguais. E acutângulo, porque os três ângulos são menores que 90. Então é assim, tu pode dar, né, o nome mediante a uma informação sobre os ângulos e outra sobre os lados. Beleza. Agora vamos fazer essa atividade. Já que ela é em dupla, vamos fazer eu e tu, tá? Eu vou te ajudar. Então não se preocupe. Está pedindo para localizar na figura ao lado. O problema é que tu não vai ter como me riscar, né, para me dizer. Ai, 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 mas esse livro tá ruim de exercício, hein? Meu, como é que eu faço isso? Não sei, não sei, não sei. Esse livro tá muito ruim de tarefa. Deixa eu ver se aparece alguma tarefa boa no fim dele aqui. Só um segundo, tá? Não, não tem nada. Que legal. Ai, ai. Bem, deixa pra lá. Vamos fazer só a 63, então. Dê uma boa lida na 63 e, lembrando das coisas que a gente acabou de falar, escaleno três lados diferentes, isósceles dois lados iguais, equilátero três lados iguais, acutângulo, ângulos menores que 90, retângulo, um ângulo igual a 90, obtusângulo, um ângulo maior que 90. Lembrando de tudo isso, vamos tentar resolver essa questão aqui. Então, talvez para isso, você seja bom você desenhar essas coisas. Tu tem uma régua aí contigo, por acaso? Tenho. Legal. Então, eu vou querer que você faça o seguinte, tá? Antes de a gente continuar nesse próximo exercício, eu quero que você faça exatamente o que está aqui. Copie no seu caderno exatamente isso, tá? Que está nesse quadro cinza aqui, beleza? Mas é para tu fazer o desenho bem bonitinho, tá?
Tá, Quando tu terminar de copiar, me fala, beleza? beleza. Ah, então tá bom. Aí, terminei. Agora sim, terminei. É, fala aí. Terminei já. Ah, tá. Agora eu quero que você copie a outra coisa. Que é essa coisa quanto ao
Lado. Mas tu não precisa copiar tudo, tá? Eu só quero que tu escreva assim, com as tuas palavrinhas, que o escaleno é um triângulo com três lados diferentes. Escreve isso e desenha um triângulo com três lados diferentes. Depois faz o mesmo para o isósceles. Escreve assim: o isósceles é um triângulo com dois lados iguais. E desenha um triângulo com dois lados iguais. E depois para o equilátero. Beleza? Quando terminar, me fala, tá? Pronto, terminei. Ótimo. Então agora você já sabe o que define o triângulo pelo tamanho dos lados e o que define pelo tamanho dos ângulos. Agora você pode conseguir responder essas duas perguntas teóricas aqui muito interessantes, tá? Ele está perguntando se a afirmação é verdadeira ou falsa, né? Ele está perguntando aqui primeiro, bem, ele está afirmando, né? Todo triângulo isósceles é equilátero. Daí você tem que pensar nessa frase e dizer se ela é verdade
ou se ela é mentira. E o mesmo para B, tá bom? Então, leia bem, olhe as definições aí do que é um triângulo isósceles e equilátero e avalie se essas frases estão certas ou não, tá bom? Tá, Pode pensar à vontade. Eu vou te dar uns 4 minutinhos aí para pensar. Se tu tiver a resposta, pode me falar antes, claro. Mas depois eu corrijo, né? E se tu errar, eu explico o porquê, tá bom? pronto. Poxa, que legal! Você conseguiu chegar na resposta já, parabéns. E aí, me diga, todo triângulo isósceles é equilátero. Isso é verdade ou é falso? A primeira, a A, é verdadeira. Ah, é. Então significa que todo triângulo isósceles é equilátero. Ou seja, todo triângulo que tem dois lados iguais tem três lados iguais? É isso? Veja que não faz sentido Pensando assim, nenhum isso, não. né? É, Então era falso, né? Porque todo é, triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Então ele não pode ser equilátero, ok? tá. Então, E beleza. a E a B? B, ela é verdadeira. Vamos lá. Então significa que todo triângulo equilátero é isósceles, ou seja, todo triângulo que tem três lados iguais tem dois lados iguais. É, isso aí é verdade.
É uma coisa meio estranha de pensar, mas é verdade, né? Porque para É, ter, vamos dizer assim, para ter três lados iguais, tem que ter dois lados iguais antes, né? é, Né? Tipo, você, por exemplo, deve ter dois braços, né? Então vamos te perguntar. Se alguém te pergunta, você tem um braço? Daí você tem que dizer sim, eu tenho um braço, né? Tipo, é, você antes de ter dois braços, você tem um braço. Entendeu a lógica? entendi. Perfeito. Então tá bom, agora sim, agora gostei. E é isso aí, beleza? Então, daí, quando precisar de mais, teremos mais aulinhas. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.